nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o substantivo. Vamos tentar tirar um pouquinho de suas dúvidas aqui com este conteúdo, ok? Meu nome é Débora Pablinho, sou professora de língua portuguesa e nós vamos falar um pouquinho sobre substantivos. Vamos conhecer primeiro o que são os substantivos, né? Os substantivos é uma classe de palavras que dá nome a seres, coisas, processos, estados, fenômenos, substância, entre outros. Observem que o substantivo, ele é classificado, né? São classificados como abstrato, próprio, concreto, comum, derivado, simples, composto e coletivo. Vamos conhecer um pouquinho cada um desses substantivos? O substantivo comum. Substantivo comum é um tipo de substantivo que dá nome a seres da mesma espécie. Pessoas, animais, plantas, frutas, objetos, lugares, fenômenos, de forma genérica. Esses termos são sempre gerados com letra minúscula. Então, vamos lembrar aí, pessoal. Substantivo comum, usamos letra minúscula, tá? Exemplos aqui, menino, letra minúscula, menina, minúscula também, cachorro, cadeira. Então, todo substantivo comum é escrito com letra minúscula. Aqui nós temos um lembretezinho para vocês. O substantivo comum pode ser classificado em várias categorias, então não é somente esses exemplos que eu dei, tá bom? O substantivo próprio, vocês vão ver a diferença agora. Substantivo próprio é uma classe gramatical que nomeia um ser. Então, dá nomes, lugar ou instituição de forma específica, diferenciando os demais da mesma espécie. São escritos com letra inicial maiúscula. Então, essa é a diferença do substantivo próprio. Ele é escrito com letra maiúscula, né? Então, nós temos aqui nomes Maria e João. Lugar, Brasil, com letra maiúscula. Por que são escritos com letra maiúscula? Porque eles são substantivos próprios. Aqui nós temos uma demonstração, né, do substantivo próprio e do substantivo comum. Maria, próprio, menina, comum. São Paulo, próprio nome de cidade, a cidade é comum. Bob, nome do cachorro. Bob é próprio e cachorro é comum. Atlântico, próprio, oceano, comum. Luísa, próprio, mulher, comum. Leandro, próprio, homem, comum. Fortaleza, próprio, cidade, comum. Vamos para o substantivo simples. Substantivo simples, ele é formado apenas por um radical, isto é, apenas um elemento formador da palavra. Exemplos aqui, xícara, vaso, polvo, pessoa, tédio, santa, etc. Então, sempre por um radical. Apenas uma palavra dá nome ao substantivo simples. O substantivo composto já é diferente, já é contrário do substantivo simples. Vamos entender melhor? O substantivo composto, ele é aquele formado por dois ou mais radicais. Então, ele precisa de outra palavra para formar o substantivo composto, que combinam para formar um novo significado, né? Esses radicais podem ser palavras inteiras ou parte delas, e o resultado da combinação forma um substantivo único. Exemplos: guarda-chuva. Então, nós temos dois radicais, né? Guarda mais chuva para formar o substantivo composto guarda-chuva. Beija-flor, dois radicais. Beija mais flor, que vai formar o substantivo composto beija-flor. Passatempo,
passa mais tempo, né? Dois radicais e formaram a palavra passatempo. Vamos ver um exemplo em uma frase? Eu comprei um guarda-chuva novo. Aqui, o guarda-chuva, pessoal, é um substantivo composto formado por guarda e chuva. Deu para entender? Se não, dá uma pausa no vídeo, pega seu caderninho, sua caneta e faça anotações. O substantivo abstrato é aquele que nomeia algo que não pode ser percebido. Ah, mas como assim não pode ser percebido? Porque o substantivo abstrato você não consegue tocar, você não consegue sentir, ouvir. Você consegue sentir o substantivo? O substantivo abstrato é aquele que nomeia algo que não pode ser percebido pelos sentidos, pois é uma ideia, um sentimento, uma ação ou uma qualidade. Ele depende de algo concreto para existir. Quais são as características desse substantivo abstrato, né? São coisas que não têm forma física, você não consegue tocar, ou concreta, como sentimento, emoções, estado, qualidade e ações. Exemplo de substantivo abstrato: amor. Amor é um sentimento. Você consegue tocar no amor? Não consegue. Liberdade é um conceito, né? Ah, eu quero ser livre. Tá, você decidiu que você vai ser livre, vai ter liberdade, então é um conceito que você buscou para sobreviver ou para viver. Não quero essa parte não, viu, Duda? Você tira ela. Felicidade é um sentimento, né? Vamos ver o exemplo em uma frase? A alegria contagia as pessoas. Aqui, a alegria é um substantivo abstrato, pois é um sentimento que não pode ser tocado ou visto fisicamente. Deu para entender? O substantivo derivado é aquele que é formado a partir de outro substantivo, adjetivo ou de um verbo, por meio de acréscimo de afixo, prefixo ou sufixo. O radical da palavra original sofre alterações para gerar novo substantivo. Exemplos de substantivo derivado: pedreiro, derivado de pedra, mais sufixo eiro. Leitura, derivado de ler, mais sufixo ura. Felicidade, derivado de feliz, mais sufixo dade. Vendedor, derivado de vender, mais sufixo do. Vamos ver o exemplo em uma frase. O vendedor é muito simpático. Aqui, o vendedor é um substantivo derivado do verbo vender, com a adição do sufixo dor. Entenderam? A dificuldade aqui que vocês podem ainda ter é sobre o afixo, prefixo e sufixo, mas isso a gente vai aprender na próxima aula e não vai interferir no seu conhecimento quanto ao substantivo derivado, tá? Seguindo em frente com a nossa aula, nós vamos falar agora sobre o substantivo coletivo, né? Muitas pessoas que têm dificuldade em entender sobre o substantivo coletivo, né? Substantivo coletivo são palavras que indicam o agrupamento de pessoas, seres, coisas, objetos ou animais da mesma espécie. Confira abaixo alguns exemplos de substantivo coletivo de pessoas. Coletivo de aluno, turma ou classe. Coletivo de amigos, galera, roda. Coletivo de anjos, legião, falange, coro. Coletivo de atores, elenco, companhia. Vamos ver agora o exemplo de animais, coletivo de animais. Coletivo de abelha, colmeia, enxame. Coletivo de animal de uma região, fauna. Vamos ver também o exemplo do coletivo de
plantas, coletivo de alho, recha, coletivo de árvore, arvoredo, bosque, coletivo de árvore frutífera, pomar. Convido vocês a deixar seu like, deixar seu joinha, ative o sininho para receber novas notificações, né? Para a gente poder crescer o nosso canal e vocês terem mais acesso ainda ao nosso conteúdo. Tchau!